você, estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina, oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Transforma sua expectativa em realidade em 2021. Venha cursar medicina em uma faculdade com ensino de qualidade e que oferece excelência em estrutura de laboratórios e no corpo docente, com uma das menores mensalidades do estado de São Paulo. Faça já a sua inscrição para o vestibular de medicina. A seleção será via nota do Enem. Entre no site uned.edu.br e faça sua inscrição com sua nota até o dia 21 de setembro de 2020. O primeiro colocado terá direito de financiar 50% do valor total do curso e o segundo e terceiro colocados, 25%. Faça sua inscrição e comece em 2021 o seu sonho de medicina. Uned, para a vida toda! Ora, porque o Sonaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países do mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sonaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sonaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim, você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão. Eu acredito no Sonaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha disciplina da reumatologia, que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar a artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho. Eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês, você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonaflix por 7 dias agora. Oi, pessoal. Boa noite a todos.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que estão aqui com a gente. A gente está no terceiro dia da Jornada das Ligas e hoje quem vai fazer a apresentação é a minha Liga de Ginecologia e Obstetrícia. Gostaria também de agradecer a diretoria que está aqui comigo, os meus colegas que estão na diretoria há muito tempo comigo. E gostaria de falar duas coisinhas antes da gente passar, de fato, para a apresentação da Liga. A primeira delas é que a gente colocou uma caixinha de perguntas, de dúvidas, no Instagram da Liga. Então, enquanto a palestra estiver acontecendo, vocês podem fazer as perguntas lá, ou no chat aqui também, que a gente vai estar lendo. E se vocês tiverem o meu WhatsApp ou da Maria Júlia, que é da T2, vocês podem perguntar por lá também. E no final da palestra, a gente vai ter um sorteio, então fique até o final. E agora eu vou passar a palavra para a Anelisa, que aceitou em ser a mediadora de hoje. Muito obrigada, Ana. E ela também faz parte da Liga de Ginecologia e Obstetrícia e é da turma 1 também, juntamente comigo. A palavra é sua, Ana. Obrigada, Winnie. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da primeira jornada das Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis e em parceria com as Ligas Acadêmicas. Como a Winnie falou, meu nome é Anelisa, eu estou no terceiro ano, no quinto semestre do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Penápolis e eu vou ser a mediadora hoje da palestra da Liga de Ginecologia e Obstetrícia de Penápolis. Eu gostaria de apresentar a nossa Liga de Ginecologia. A Winnie Vitória, nossa presidente, o Luiz Fernando, nosso vice-presidente, Tatiane Guzzo como a nossa secretária, Thalita Ferres como a nossa tesoureira, Maria Júlia como diretora de propaganda, Marilise Bis como a nossa diretora de ensino, Maria Eduarda Boscoli como a nossa diretora de plantões e Maria Eduarda Monteiro como diretora de extensão. Passo agora a palavra para a nossa presidente, novamente, Winnie. Obrigada, Ana. Bom, gente, agora eu vou começando a fazer a apresentação da Liga e, posteriormente, toda a diretoria vai se apresentar um pouquinho também. Bom, como a Ana disse, eu também estou no quinto período de medicina, no terceiro ano, e eu sou presidente da Liga. A Liga foi iniciada em março de 2019, onde, por meio de votação, nós escolhemos o logo, que ficou sendo como a cara da Liga de Ginecologia. Além disso, nós demos início também aos cargos da diretoria. Algumas pessoas mudaram os cargos, outras saíram da Liga. Então, essa diretoria é a que vai representar a Liga até o final desse semestre. E, posteriormente, os outros anos, se não houver desligamento de algum membro da Liga, vai continuar sendo essa diretoria também. Bom, a nossa preceptora é a doutora Daniela Fink, que vai ser a pessoa que vai ministrar a palestra hoje para a gente também. Ela encarecidamente aceitou, em março de 2019, a ser a preceptora da nossa Liga. Antes da pandemia, de a gente estar nesse cenário, nós íamos ao centro cirúrgico toda segunda-feira em duplas para poder auxiliar e também assistir às cirurgias que a nossa preceptora realizava. A Liga, a gente está desenvolvendo também um artigo que depois a Maria Eduarda, que é a diretora científica, vai falar um pouquinho melhor, mas a gente começou a desenvolver um artigo onde nós recolhíamos na Santa Casa de Penápolis, onde a gente fez uma parceria, a gente colheu os dados dos prontuários para que a gente pudesse, então, realizar o artigo. E a gente pretende continuar e finalizá-lo ainda esse ano. Além disso, nesse ano de 2020, aconteceu o primeiro processo seletivo da Liga, onde esse processo ele foi feito mediante duas fases. A primeira delas foi uma prova teórica, onde a professora doutora Érica Serrano foi responsável por realizar 5 questões dissertativas sobre o conteúdo de embriologia, que é a matéria mais próxima que a turma 2 e a turma 3
tem da matéria de ginecologia e obstetrícia, que a gente começa até a partir do quarto semestre de medicina. E também por 10 questões objetivas. Essas questões, elas eram sobre a saúde da mulher em geral. E assim foi feita essa primeira fase, e as pessoas que obtiveram uma nota mínima passaram para a segunda fase, que era uma entrevista comigo, em que eles respondiam por que de ter escolhido fazer o processo da Liga de Ginecologia e Obstetrícia, falavam um pouquinho deles, o que eles esperavam se eles se tornassem membros efetivos, e posteriormente eles respondiam a 2 casos clínicos. Mediante a isso, foi feita a seleção, e os ligantes que conseguiram nota suficiente nessas 2 fases, eles então se tornaram membros efetivos da Liga. Os membros que são efetivos, eles podem ficar até o 6º ano, se eles assim desejarem. Além disso, eu também convidei a Ana Elisa para depois, no finalzinho, falar como tem sido a experiência dela dentro da Liga, e também a Paloma, que foi agora como ligante, e foi a pessoa, durante o processo seletivo, que obteve a maior nota em todas as fases. Então, é isso, gente. Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o meu vice, que é o Luiz. Boa noite, pessoal. Sou o Luiz Fernando, também sou aluno do 5º período, 3º ano. Eu com a Winnie fazemos parte da diretoria, ela como presidente ou como vice. Eu tento auxiliar ela com os afazeres da Liga e os outros membros da Liga também. E, bom, é isso. Oi, boa noite. Meu nome é Tatiane, também sou aluna do 5º semestre de Medicina e o meu cargo na Liga é de secretária. Eu lavro as atas de todas as reuniões da diretoria e também das assembleias gerais, e depois sou responsável por comunicar todas as decisões e pautas tomadas para todos os ligantes. E também faço a gestão e arquivo de todos os documentos da nossa Liga. Boa noite, muito obrigada. Passo agora para a Thalita. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Thalita Ferres, estou cursando o 3º ano de Medicina da FUNEP, faço parte da Liga de Ginecologia e Obstetrícia de Penápolis, sou membro da diretoria, ocupo o cargo de tesoureira, e eu vou falar para vocês um pouquinho das atribuições do meu cargo, que é assinar os documentos pela tesouraria, junto com o presidente e secretário-geral, administrar os fundos e movimentar as correspondências financeiras da Liga, sob supervisão da diretoria, apresentar semestralmente o balanço de contas da Liga Diretoria, Assembleia Geral e controlar o livro caixa. É isso que eu tinha para falar para vocês, e eu passo agora a palavra para o nosso próximo diretor. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Júlia, eu sou do 3º período, também faço parte da diretoria. Já faz um ano que eu estou na diretoria da Liga, e o meu cargo eu sou diretora de propaganda. Ele basicamente elaborar os conteúdos para as nossas redes sociais, manter as páginas sempre atualizadas, igual o nosso Instagram e nosso Facebook, que eu espero que vocês curtam, estejam seguindo as nossas páginas, e criar as artes para os nossos eventos, divulgá-los, e também manter sempre contato com algumas ligas em forma de parcerias e tudo mais. É isso. Passo a palavra para a próxima diretoria. Boa noite a todos. Eu sou a Marilise Bis, aluna do 4º período de Medicina da FUNEP e diretora de ensino da Liga de Ginecologia e Obstetrícia. Bom, a minha função é agendar as aulas e os cursos, juntamente com os palestrantes e os profissionais da saúde, informá-los sobre a temática e a realização dos cursos a serem administrados, assim como também agendar os seminários propostos pelos ligantes. É também minha função ficar em contato com a diretoria, com a coordenação e com o diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, para solicitar o material necessário para os cursos, também como os locais dos eventos.
É isso. Boa noite. Passo a palavra para o próximo diretor. Boa noite, gente. Eu sou a Maria Eduarda, sou aluna do 4º semestre. Eu sou diretora de extensão da Liga. Eu entrei agora no lugar de outra pessoa. Mas, basicamente, meu cargo é organizar, né, fazer o planejamento de todas as atividades de extensão e divulgar essas atividades para que vocês conheçam aquilo que a gente está fazendo. E é isso. Boa noite. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda de Andrade Boscoli, sou parte da diretoria de plantões da Liga. Sou responsável por elaborar uma escala que seja viável a todos os alunos estarem participando de tudo que a gente tem em centro cirúrgico. Como a Winnie já disse, antes da pandemia, a gente ia toda segunda-feira no centro cirúrgico em dupla, e, assim, às vezes só assistia, às vezes assistia e podia auxiliar em algumas coisas. E eu sou responsável por controlar todas as presenças. Qualquer problema que ocorrer durante esses plantões, seja só observando, eu sou responsável para resolver todos eles. Questão de falta, se não consegue ir, eu tento fazer de tudo para dar para todo mundo ir no seu dia. E eu também sou a parte da diretoria científica. Esses dois cargos se conversam muito, porque como a diretoria científica é responsável por gerar um banco de dados de todos os casos ginecológicos e obstétricos da Liga de Penápolis, a Liga estava montando um banco de dados. Antes da pandemia, a gente estava montando, só que devido à pandemia a gente teve que parar esse projeto nosso, e assim que voltar a ser presencial, a gente vai retomar esse projeto de formação de banco de dados. Na parte científica, eu sou responsável por elaborar, juntamente com os professores da FUNEP, uma linha de pesquisa e ainda estimular os ligantes a escreverem artigos sobre as linhas de pesquisa estipuladas pelos professores. E esse semestre, a gente vai escrever um artigo sobre falência ovariana precoce, com gestação após fertilização in vitro com os próprios oócitos. Esse artigo vai ser escrito a partir de dados fornecidos pela doutora Daniela, e a gente pretende até o final do ano estar com ele. E é isso. Gente, então essa foi a apresentação da nossa diretoria. E antes da gente entrar no intervalo, para então a doutora Daniela dar a palestra de hoje, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores que encarecidamente disponibilizaram o brinde que a gente vai sortear hoje. Bom, vocês podem ter acesso, através dos nossos apoiadores, a um link de 15 dias grátis no Sonarflix. O Jaleco oferece um acesso gratuito por 48 horas, acessando o site que vai estar na descrição, e um cupom de 10% de desconto também. E no final da live, a gente vai fazer o sorteio de um box, a trilogia A Favor do IC, que é uma edição de 2019. Então, fiquem até o final, que vai ter esse sorteio. Além disso, eu, junto com a diretora de propaganda, que é a Maria Júlia, a gente tem uma informação muito legal para passar para vocês sobre a nossa liga. É algo que a gente vem pensando há um certo tempo. Eu, a Maria Eduarda, também, que é a diretora científica, que acabou de falar com vocês, a gente pensou há um tempinho nisso. A Maria Júlia, então, também desenvolveu isso para a gente. E é isso, então fiquem até o final, que é algo muito, muito legal para a gente resolveu dar essa notícia para vocês hoje. É isso, gente, a gente vai entrar no intervalinho e daqui a pouco a gente volta com a Ana Elisa já introduzindo a nossa palestrante, que também é a preceptora da Liga, que é a doutora Daniela Phillips. Obrigada. Agora, uma experiência única para o seu estudo. Transforma sua expectativa em realidade. Em 2021. Venha cursar medicina em uma faculdade com ensino de qualidade e que oferece excelência em estrutura. Transforma
sua expectativa em realidade em 2021. Venha cursar medicina em uma faculdade com ensino de qualidade e que oferece excelência em estrutura de laboratório e no corpo docente, com uma das menores mensalidades do estado de São Paulo. Faça já a sua inscrição para o vestibular de medicina. A seleção será via nota do Enem. Entre no site edu.br e faça sua inscrição com sua nota até o dia 21 de setembro de 2020. O primeiro colocado terá direito de financiar 50% do valor total do curso. E o segundo e terceiro colocado, 25%. Faça sua inscrição e comece em 2021 o seu sonho de medicina. Comece para a vida toda. Agora, porque o Sonaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros em 10 países do mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sonaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sonaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo, aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão. Eu acredito no Sonaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no quarto ano, eu tinha disciplina de cromatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar de cromatologia, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe, e fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês, você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonaflix por 7 dias agora. Bom, boa noite, pessoal. Retomando aqui, agora eu quero convidar a nossa palestrante da noite e a nossa coordenadora do curso de Medicina, a professora doutora Daniela Fique Hassan Bassaloubre. A doutora Daniela, ela é graduada pela FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Unicamp, fez mestrado em ginecologia pela Unicamp, fez doutorado em ginecologia no setor de endometriose pela Unicamp, tem pós-graduação em reprodução humana pelo Instituto de Medicina Reprodutiva, GERA, e é professora doutora em ginecologia pela Unicamp. Tem título de especialista pela Febrasco em ginecologia e obstetrícia e em endoscopia ginecológica. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Reprodução Humana, de Reprodução Assistida e de Endometriose. É membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões na área de ginecologia e tem certificado de atuação em reprodução assistida pela Febrasco AMB.
É com muita honra que eu passo a palavra à senhora doutora Daniela, que ministrará a palestra de hoje sobre infertilidade no consultório ginecológico. Boa noite, doutora Daniela. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim? Sim, doutora. Sim. Boa noite a todos. Eu agradeço muito pelo convite. Eu sempre digo que é um prazer fazer parte dessa família que é a FUNEP. Fico muito contente, já estamos na metade do caminho, estamos juntos com vocês, já no terceiro ano, passa muito rápido, e eu fico muito, com uma expectativa muito grande para chegar logo a nossa formatura, para chegar a primeira turma formada. Agradeço esse incentivo a vocês, às ligas acadêmicas, é extremamente importante numa faculdade de medicina. E esse evento, eu estou acompanhando todos os dias, está sendo muito bom, de um conteúdo muito satisfatório em relação aos professores e a tudo que vocês já realizaram até agora. Fico muito contente de participar com vocês. E aí, nós vamos hoje falar sobre um tema. Posso já começar? Sim? Pode sim, doutora. Doutora. Oi. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela, tá? Tudo bem? Tudo certo, doutora. Certo. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema, nós achamos que é um tema incomum, no entanto, é uma rotina no consultório de ginecologia. Porque esses casos, de início, eles procuram um ginecologista e, posteriormente, eles são encaminhados para essa nova especialidade considerada atualmente pela ginecologia, que chama reprodução humana, que são os fertileutas, os cuidadores da fertilidade. Então, nós vamos falar sobre essa infertilidade, o que seria isso, a infertilidade como doença. A infertilidade é uma doença? Sim, a infertilidade ela é uma doença. Ela é uma doença, ela tem um CID, no Código Internacional de Doenças, o CID dela é em 97, e ela é considerada uma doença crônica que necessita de diagnóstico e necessita de tratamento como todas as outras patologias. No entanto, esse tratamento é realizado em conjunto o casal, o homem, a mulher, ou o casal atualmente de homoafetivos também. Então, nós vamos tratar a infertilidade neste casal. É uma doença definida como uma falência de um órgão, uma falência em engravidar após 12 meses ou mais de atividade sexual de coitos regulares sem contracepção, sem usar nenhum método contraceptivo. A avaliação e o tratamento dessa patologia, ela pode ser realizada em algumas mulheres num período mais cedo. Então, como seria isso? Na verdade, as mulheres com mais de 35 anos de idade, nós não devemos esperar esse tempo passar devido à sua reserva. Nós temos um relógio biológico. Essas pacientes precisam ser investigadas antes de um ano. Essas pacientes têm uma investigação em torno de 6 meses de atividade sexual regular. Essas pacientes não conseguindo engravidar, acabam partindo para a procura de um tratamento, de um diagnóstico primeiro, posteriormente um tratamento. E como seria isso? Na verdade, o que a gente observa no Brasil, 10% das brasileiras atualmente são inférteis. Dentro desses 10%, são 18.640.500 mulheres afetadas pela infertilidade. E existe uma luta contra o principal fator. O principal fator da mulher é o relógio biológico dela, é o tempo dos óvulos.
Nós temos um tempo, desde o nascimento, com o número de óvulos, até a menopausa. E este tempo é curto. Este tempo não é um tempo eterno. Então, a luta maior vai ser sempre contra o fator tempo. E o que acontece com as brasileiras e com o mundo? Nós acabamos engravidando mais tarde, porque nós precisamos primeiro realizar uma carreira, ter uma estabilização econômica, precisamos construir uma casa, ter um carro, e aí fazer um doutorado, fazer um mestrado, e aí surgem as outras opções antes de você procurar engravidar. E aí o que acaba? Antigamente eram 6, hoje nós seremos 3. Então a fecundidade no Brasil, ela vem caindo, essa taxa de fecundidade. E junto com a taxa de fecundidade, as mulheres vão envelhecendo. E vai o quê? Com a idade, a porcentagem de infertilidade feminina, ela acaba aumentando conforme essa idade. Então, entre 40 e 44 anos, a taxa de infertilidade nessas mulheres é de 65%. Já em pacientes de 25 a 29 anos, vejam ali 10%. E a idade que reduz acentuadamente, realmente é a partir de 35 anos até 39. Então, por isso que nas mulheres acima de 35 anos, que em 6 meses não conseguem engravidar, acaba o quê? Acaba sendo investigada já sobre o diagnóstico dela, o porquê em 6 meses essas pacientes não engravidam. As taxas de fertilidade, o que ocorre conosco? Ocorre o quê? Acaba reduzindo, ao longo da idade, a nossa reserva ovariana. E, com isso, as taxas dessa fertilidade acabam diminuindo. Existe o quê? Normalmente, engravidar é fácil? Sim, engravidar é fácil no momento que você não deseja. A taxa mensal de uma mulher de gravidez é em torno de 25%. Então, é uma taxa extremamente baixa, isso numa mulher abaixo de 35 anos. A chance de você engravidar espontânea após 40 anos é 10%. E após 44, 1% ou menos. Então, ocorre uma queda importantíssima, veja no gráfico aqui, da razão de fertilidade, da taxa de fertilidade. E o que ocorre? Esses óvulos dessas mulheres que vão sendo eliminados ao longo das menstruações, eles vão também envelhecendo. Então, eles têm um tempo determinado e têm uma qualidade determinada. E o que ocorre? Junto com o envelhecimento, ocorre a diminuição da fertilidade e o aumento da taxa de abortamentos. Por quê? Porque são óvulos que já não são os óvulos, como eu posso dizer, novos, né? E poderiam aumentar essa taxa de aborto pelo aumento das taxas de aneuploidia que esses óvulos podem repassar para esses embriões formados. Então, assim, nós lutamos contra o tempo e contra a qualidade desses oócitos. E os tipos de infertilidade? Existem 2 tipos, que é a infertilidade, ela é classificada em infertilidade primária e infertilidade secundária. A infertilidade primária corresponde a 70% dos casos dessas 18 milhões de brasileiras. É o quê? É o casal que nunca concebeu, é o casal que nunca engravidou. Ele nunca, não conta os abortos, o casal nunca gestou. Já a infertilidade secundária, que corresponde a 30%, seria o quê? O casal que já teve seu filho anteriormente, sem qualquer problema, e atualmente, as gestações anteriores, ou com problemas ou sem problemas, ou terminadas em abortos, e atualmente não consegue conceber durante aquele período de 12 meses ou 6 meses, conforme a idade.
Uma infertilidade secundária também são aquelas mulheres laqueadas, também classifica como infertilidade secundária, que realizam a laqueadura e depois, posteriormente, há um arrependimento e necessitam gestar novamente. Então, elas entram no quadro de infertilidade secundária. As causas da infertilidade, elas são bem variadas e bem interessante. Elas são divididas democraticamente entre homens e mulheres. Atualmente existe um peso, ainda existe isso sobre a mulher. Atualmente na reprodução nós estamos falando muito sobre o fator masculino e a influência desse na infertilidade, agora que o papel do fator masculino surge, porque 35% das causas de infertilidade são causas tubárias, problema nas trompas, obstrução de trompas, endometriose. 35% são fatores masculinos, alterações no espermograma. 15% são de causas endócrinas, que são as causas principalmente ovulatórias. As causas ovulatórias são as mais fáceis e mais tranquilas de se lidar. 10% dessas pacientes têm a infertilidade sem causa aparente, que nós chamamos de ESCA, infertilidade sem causa específica, e 5% outras causas, distúrbios tiroidianos, outros distúrbios endócrinos, alterações uterinas. Então, assim, no entanto, 70% está concentrado, metade em fatores femininos e metade em fatores masculinos. Já nas causas dos fatores femininos, existem as principais. Dentro delas, 40% são problemas na ovulação. Nós falamos problemas ovulatórios, que seriam os fatores ovulatórios. Os fatores ovulatórios vão desde a alteração no eixo, desde a hipófise, no eixo que todos nós estudamos, onde tem os hormônios gonadotróficos, até o eixo ovariano e até o eixo uterino, endometrial. 40% são causas tubárias, como eu disse, as obstruções tubárias, as tão famosas obstruções tubárias. 10% são sem causas específicas, são as infertilidades sem causa aparente. E dentre 10 das outras 10%, normalmente são causas relacionadas à endometriose e a outros fatores que podem levar à infertilidade. Vejam, os senhores, que 80% se concentra na causa ovulatória e na causa tubária. E qual é a importância de saber as causas da infertilidade? Porque através das causas nós vamos realizar uma investigação, realizar os exames e realizar o diagnóstico e aí propor o tratamento. E quando nós vamos avaliar essa infertilidade? Quando pedir uma investigação? São pacientes que chegam ao nosso consultório com uma história realmente dessa. Uma história, olha, doutor, eu tenho coitos regulares, tenho uma idade menor que 35 anos, durante 12 meses, sem contracepção, e não ainda consegui engravidar. Então, são essas mulheres que nós vamos avaliar. Não podemos esperar nunca mais de 12 meses em pacientes menores de 35 anos. Porque temos que pensar sempre, como eu falei no começo, nós temos um relógio biológico com duração desses óvulos e com duração da qualidade desses óvulos. E quando nós vamos antecipar essa investigação? Quando nós vamos antecipar esse diagnóstico, a realização dos exames? Nós vamos antecipar para 6 meses. Em mulheres o quê? Mulheres acima de 35 anos, mulheres que já têm uma história de anovulação, de distúrbios ovulatórios. Como você sabe se essa paciente tem um distúrbio ovulatório?
você faz uma única pergunta a ela. É pelo diagnóstico, o diagnóstico é clínico, é pela história. Essas pacientes têm ciclos oligomenorreicos, amenorreicos, hispano-menorreicos. Grande porcentagem dela, 80%, são pacientes anovuladoras, só pela história clínica dela. Outras pacientes que temos que adiantar, a paciente que já tem uma suspeita de doença uterina, uma malformação uterina, mulleriana, normalmente essas malformações que achamos que são infrequentes, mas normalmente sempre aparecem no nosso consultório. Pacientes que já têm alguma alteração tubária ou que já teve uma doença inflamatória pélvica ou que já teve uma cirurgia por abscesso ovariano, são pacientes que temos que só esperar apenas 6 meses. Pacientes com endometriose, anteriormente, conhecido já ou uma suspeita de endometriose. E, normalmente, só esperar 6 meses quando ela refere o parceiro, o marido, com alterações de sêmen. A avaliação sempre dessas pacientes tem que ser em conjunto. Sempre é a avaliação do casal. Então, vamos avaliar o quê? Tanto o fator feminino, porque 40% está relacionado ao fator feminino, quanto o fator masculino, 40% está relacionada ao fator masculino. Então, essa carga, esse peso do fator causador é distribuído igualmente entre o homem e a mulher. Quando não esperamos essas pacientes 6 meses, quando essas pacientes são pacientes que nós falamos de baixa reserva, são pacientes acima de 42 anos, são pacientes que já têm um relógio biológico, uma reserva ovariana baixa. Aí nós partimos direto para o tratamento de reprodução. Portanto, para diagnosticar essa doença infertilidade, tem alguns princípios básicos. Nós temos que fazer uma pesquisa racional, baseada na sua história, na sua clínica, uma pesquisa anatômica e uma pesquisa funcional, sempre do casal. Nunca só da mulher, sempre é o casal. Essa trajetória é fácil quando nós temos o atendimento médico privado, né? Quando nós temos o atendimento médico particular, o atendimento hoje em dia pelo convênio. Então, essa trajetória é bem mais fácil. No entanto, a trajetória clínica da infertilidade na saúde pública, ela é muito escassa, porque nós temos muito poucos serviços, muito poucos, até o ensino nas faculdades de medicina, no setor de ginecologia, acaba sendo escassos a formar profissionais capacitados em atender a infertilidade. Então, essas mulheres vão para onde? Elas vão para os postos de saúde, chegam lá nos postos, pode chegar para o médico clínico, o médico da família ou o próprio ginecologista, e a nossa função do ginecologista é pedir no posto já o início da investigação, os exames básicos, porque são exames fáceis, são exames de custos não muito elevados, são exames autorizados pela saúde pública. E a partir daí, nós, ginecologistas, podemos introduzir os tratamentos básicos da infertilidade, fazer um diagnóstico, propor um tratamento. No entanto, existe o quê? Existe um baixo índice de sucesso de encaminhar essas pacientes quando esse tratamento no posto de saúde é falho para as instituições de referência. As instituições de referência, que são hospitais escolas, hospitais de referência que fazem tratamento de reprodução pela saúde pública, um deles, além das faculdades de medicina, é o Hospital Pérola Baita, em São Paulo, eles são escassos. No interior, temos poucos hospitais, instituições acadêmicas de referência para tratamento de infertilidade. E, atualmente, o quê? Essas mulheres, atribui-se muito essa problemática da infertilidade à mulher. E elas assumem o quê? Uma responsabilidade da infertilidade conjugal. Elas vão sozinhas no consultório, acreditando o quê? Que elas têm um defeito.
Elas têm um defeito que não deixam gestar, e elas acabam sendo o quê? As protagonistas da própria história dela. E seus maridos acabam sendo apenas os coadjuvantes. Então, nós temos que desmistificar esse mapa, desmistificar essa situação da mulher infértil. Hoje, as causas dessa infertilidade são democraticamente distribuídas. E na propedêutica? Na propedêutica, nós vamos utilizar a propedêutica da infertilidade junto com a propedêutica ginecológica e sempre até na infertilidade. O diagnóstico você faz pela história clínica e o exame físico do paciente. Com todos os nossos recursos tecnológicos que nós temos, a história clínica e o exame físico ainda prevalece. Sempre. Nós temos que colocar a mão nesse paciente, nós temos que examinar esse paciente e depois associar os exames complementares. Então, da história, sempre os antecedentes pessoais, que está muito relacionado, passado cirúrgico, alguma hospitalização, doenças graves, doenças inflamatórias pélvicas, doenças sexualmente transmissíveis, doenças da infância não usuais, preventivos alterados, todos os fatores relacionados à história. Os antecedentes contraceptivos, o que ela já usou de método, o que não usou, de antecedentes sexuais, é muito importante hoje em dia os antecedentes sexuais. Devido ao quê? Devido à frequência de coito e às possíveis dificuldades. Com certeza, uma paciente pode apresentar uma dificuldade maior de gestação se ela tem coito apenas uma vez por mês. Às vezes o problema está aí e a paciente acaba não engravidando e você só orienta e essa paciente acaba conseguindo gestar. Os antecedentes menstruais, onde pelos antecedentes menstruais nós sabemos as principais causas de anovulação, o tipo de menstruação, a duração, o intervalo, se tem cólica, se não tem. Todos esses fatores, apesar de simples, são fatores extremamente importantes. Os antecedentes obstétricos, na verdade, para sabermos se é uma infertilidade primária ou secundária, as doenças associadas, as complicações, histórias de curetagem, presença de natimortos ou neomortos, número de bebês que já nasceram vivos, se tiveram doenças na gravidez, gemilaridade, todos esses fatores estão relacionados. E o exame físico? O exame físico sempre nós fertileutas realizamos o exame físico e ginecológico e observação de alguns sinais complementares. Então, o índice de massa corpórea da paciente, a altura e o peso dela é extremamente importante. Pacientes com índice de massa corpórea acima de 29 são anovuladoras crônicas, então, às vezes, está aí o problema dela. São pacientes com distúrbios ovulatórios. Não adianta só introduzir medicações para essas pacientes, nós temos que orientá-la à mudança do comportamento, mudança da qualidade de vida. O aumento da tireoide, normalmente a tireoide, alterações da tireoide, nódulos ou alterações, não havendo nódulos, só alterações físicas ou alterações nos exames complementares, o hipotireoidismo é uma das causas de infertilidade. Presenças de secreções mamárias, a prolactina pode vir aumentada. Hoje em dia nós temos muitas mulheres que tomam ansiolíticos. O ansiolítico aumenta a prolactina gera um problema de anovulação e essas pacientes acabam não conseguindo engravidar. O excesso de andrógenos, que são as mulheres com muitos pelos, né, que é o hirsutismo, alguns com cistos anexiais, os teratomas, que temos que investigar, as anomalias mullerianas, que são as anomalias vaginais, cervicais, uterinas, e com isso avaliar o útero, como que é o toque dessa paciente, como que é a mobilidade, se ela tem dor devido à endometriose, presença de massa anexial, também relacionada a tumores e endometriose principalmente, e toda essa avaliação. Então,
Pela história clínica e pelo exame físico, nós conseguimos realizar grande parte, nos guiar para a solicitação dos exames e chegar numa hipótese diagnóstica. Chegando nessa hipótese diagnóstica, aí nós vamos propor o tratamento da infertilidade. Então, a história realmente tem que ser cuidadosa, junto com um exame físico, um exame ginecológico e esses sinais complementares. Os sintomas, os sinais da paciente, escutar o casal, as causas específicas da infertilidade e, por fim, realizaremos os exames complementares. Além disso, a avaliação masculina, que eu vou falar no final, a avaliação masculina também faz parte da consulta de infertilidade. Então, normalmente, nós orientamos que essas mulheres vão com os seus parceiros, e esses parceiros são realmente também avaliados pelo fertileuta. Perguntamos em relação a infecções, em relação à história no passado, em relação a tratamentos, em relação às cirurgias de hérnia inguinais na infância, que é muito comum. E esse parceiro também é avaliado pelo ginecologista. Só não realizamos o exame urológico a partir do momento que realizamos a investigação do fator masculino no espermograma. Conforme a sua alteração, encaminhamos para avaliação urológica. Na avaliação urológica, o andrologista irá, especializado em reprodução, irá propor um tratamento para melhora desse sêmen, junto com a ginecologista fertileuta, e aí chegarão num diagnóstico final e propondo um tratamento final. A infertilidade tem que ser muito em conjunto. Nós dependemos de vários profissionais e o tratamento dela tem que ser multidisciplinar. E como nós vamos avaliar esses fatores? Primeiro, o fator feminino. O fator feminino, como eu já disse, as várias causas ovulatórias, cervicais, uterinas, tubárias, peritoneais, imunológicas e até causas genéticas, síndromes genéticas. As causas ovulatórias, essa figura é do estigma ovariano, aí é realmente o momento da liberação do óvulo. Essa imagem é super bonita. E aí nós vemos aí que 15% de todos os casais inférteis apresentam causas ovulatórias, como ela é responsável por 40% da infertilidade feminina. E quais as manifestações? As manifestações estão na história. A história de alteração do ciclo menstrual. A amenorreia, a oligomenorreia, a polimenorreia, a fase lútea curta. Ai, doutor, eu tenho um ciclo de 21 dias. Realmente, essa paciente provavelmente é uma paciente anovulatória. Ou tem uma insuficiência de corpo lúteo. As pacientes com anovulação crônica metrorrágica, que são pacientes que têm a principal anovulação crônica, que é o ovário policístico, só que não é da forma que não menstrua, é da forma metrorrágica, é a forma que tem sangramentos uterinos anormais. E o fator ovulatório? Como nós vamos investigar? O fator ovulatório, existe atualmente na literatura várias formas de investigação. Então, a história menstrual sempre eu bato nessa tecla, ela é extremamente confiável. Antigamente usava-se a curva da temperatura basal. A curva da temperatura basal caiu em desuso, fora o estresse que a curva da temperatura basal causa à paciente. A dosagem da progesterona, que é um hormônio, é um exame que pode se pedir, que normalmente esse hormônio é o quê? Após a ovulação, nós temos o predomínio da progesterona, essa progesterona aumenta. Acima de 10, normalmente picograma, essa progesterona, eu posso falar que essa paciente, ela é ovuladora, ela ovulou. A dosagem nos ciclos irregulares dos hormônios gonadotrópicos, nós pedimos no sangue, o FSH, o LH. Nas pacientes sem amenorreia, o FSH ele vem extremamente elevado. Porque o que acontece? Essas pacientes com falência ovariana não produzem estrogênio,
o eixo entende que tem que produzir mais FSH. Então, pacientes com falência ovariana, o FSH vem maior que 20. E a ultrassom seriada também, a ultrassom seriada é que nós fertileutas, fazemos muito, que é a ultrassom em determinados períodos do ciclo, principalmente perto do período ovulatório, para avaliar o folículo ali, o folículo ovulatório e a presença do corpo lúteo. A prolactina, como eu falei anteriormente, né, a prolactina, além de ser um marcador de infertilidade, ela é um marcador de um tumor hipofisário. Ela é um marcador de microadenoma de hipófise. Então, às vezes, apenas com uma descarga de leite, que chama galactorreia pela mama, você descobre um microadenoma de hipófise numa paciente com infertilidade. A dosagem do LH urinário, ela não é muito utilizada, mas às vezes nós indicamos esses testes de farmácia para guiar essa paciente no período fértil. Eu acho que essa dosagem ele não é muito utilizado, porque existe um custo, mas ele é bem válido. O teste da reserva ovariana são alguns testes de limite para medir sensibilidade limitada. Alguns testes onde a gente introduz um hormônio que chama citrato de clomifene e avalia a resposta dessa paciente, também às vezes pode ser utilizado. A biópsia de endométrio, hoje em dia, a biópsia de endométrio, ela retornou no diagnóstico da infertilidade, porque nós chegamos à conclusão que o quê? Que para a implantação do embrião, nós precisamos do quê? De um óvulo bom, de um espermatozoide bom, da formação de um embrião saudável e da presença de um terreno saudável. E quem é esse terreno? Esse terreno é o endométrio. Então, a biópsia de endométrio vai avaliar atualmente se esse endométrio tem alguma infecção, se esse endométrio está apto com alguns testes hoje em dia na reprodução a receber esse embrião, qual o momento da recepção desse embrião, que é um teste muito conhecido atualmente, de um grande laboratório que chama Genomics, e, através do exame de imunistoquímica, avaliar se as células desse endométrio, porque o endométrio ele tem desde células inflamatórias até as células pré- e pós-inflamatórias, se esse endométrio é viável. A irregularidade menstrual também é relacionada, normalmente, à dosagem de TSH, que é o hormônio tiroidiano. Nós avaliamos distúrbios da tireoide causam distúrbios menstruais. Então, distúrbios da tireoide pode causar desde uma amenorreia até uma hipermenorreia. Então, também é um exame, o TSH e o T4 livre sempre pedido. E a reserva ovariana? Como essa reserva ovariana é avaliada? Quando nós vamos avaliar a reserva ovariana? Reserva ovariana é o quê? É a quantidade de óvulos que nós temos ainda disponíveis para gestar. Então, qual é essa quantidade de óvulos? Nós pedimos quando? Nós pedimos em todas as pacientes. Você tem 35 anos, vamos pedir só reserva ovariana para ver quanto de óvulos você tem. Não, só em determinadas pacientes e em pacientes inférteis. Nessas pacientes inférteis, em pacientes menores que 35 anos, só quando tem histórias de óligo ou anovulação, em pacientes acima de 35 anos inférteis, nas pacientes mais respondedoras, pacientes que vieram de alguns ciclos de tratamento de reprodução assistida, com má resposta ovariana, e em pacientes que têm histórias familiares de falência ovariana precoce. Hoje em dia, a falência ovariana precoce, sempre temos que pedir avaliação dessa reserva ovariana, porque muitas vezes está relacionado a uma alteração genética, que chama pré-mutação de chistagem. Mas os dois principais exames para avaliar a reserva ovariana concentram-se em dois exames básicos. Um, que é o hormônio antimileriano,
que é a dosagem de um hormônio, que fala para a gente quanto tempo, não estimativa em tempo, mas se temos reserva ovariana ou não, ou se ela já está diminuindo, e através do ultrassom, onde realizamos a contagem desses folículos. Esses folículos que conterão oócitos, se chamam ultrassom, é um ultrassom endovaginal para a contagem de folículos antrais. Hoje em dia, para avaliar a reserva ovariana, atualmente utilizamos esses dois marcadores. O hormônio antimileriano é uma dosagem hormonal, no entanto, é um exame de alto custo, mas atualmente extremamente utilizado em combinação com a contagem de folículos antrais. Contagem de folículos antrais já é um exame mais acessível, é um exame de ultrassom. No entanto, ele tem que ser realizado no período menstrual, entre o terceiro e o quinto dia no máximo da menstruação. E nós contamos, ali existem algumas imagens, os ovários sem folículos, os ovários de 5 a 10 folículos, que seriam uma baixa reserva, e os ovários com mais de 10 folículos, que seriam uma reserva adequada. Esses folículos não são os folículos ovulatórios, por isso que é realizado no terceiro e quinto dia, são os folículos pré-antrais, os folículos que virarão oócitos, os folículos denominados pré-antrais. E são esses folículos pré-antrais que produzem o hormônio antimileriano, por isso que são dois marcadores utilizados. E o fator uterino? Então, falamos já do fator ovulatório e vamos falar do fator uterino. As causas uterinas, elas não são muito frequentes. Então, existe muita dúvida da paciente. Ah, doutor, eu já fiz todo o exame ginecológico, já fiz um ultrassom, meu útero é normal, meu ovário é normal, eu não sei por que eu engravido. Na verdade, as causas uterinas são muito infrequentes. As causas uterinas são o quê? A maioria anormalidades anatômicas, malformações durante o período de vida embrionário, que são as malformações mullerianas, que são causas incomuns de infertilidade. Normalmente, há uma malformação que pode causar uma infertilidade, é o septo intrauterino. O septo, ele pode causar desde uma infertilidade a um abortamento de repetição. A avaliação da cavidade uterina, ela vai fazer parte, então, de toda a avaliação da paciente com infertilidade. E ela vai ser adaptada a cada caso. Se você suspeita de uma causa uterina, você vai pedir os exames complementares relacionados à patologia uterina. O primeiro, o ultrassom transvaginal. O segundo, a esteroscopia, que é um exame de imagem, uma endoscopia de dentro do útero. O outro, a esterossalpingografia, que você vai ser utilizada muito, que é o exame chefe na avaliação do fator tubário. E, atualmente, existe a esterosonografia, que é uma ultrassonografia mediante um contraste injetável via canal endocervical, onde é avaliada a cavidade uterina. A esteroscopia, atualmente, é muito utilizada. Após o ultrassom, ela acaba sendo o segundo exame de escolha. É um exame de fácil realização. No entanto, ele existe uma aparelhagem, então existe um custo elevado, onde você avalia claramente o sítio de implantação, o endométrio, né, a cavidade uterina, os orifícios tubários e, embaixo as imagens, as patologias ginecológicas. E o fator tubário? Então, avaliamos o fator ovulatório, pensamos no fator uterino, tudo isso guiado pela história clínica e pelo exame físico, e vamos então pedir uma avaliação do fator tubário. As causas tubárias é uma importante causa, a tubária é uma das principais, como eu disse anteriormente, e ela deve ser especialmente estudada. Os métodos de avaliação tubária, eles se complementam. Pelo ultrassom, nós não conseguimos ter avaliação tubária, a não ser a esterosonografia,
que acaba sendo um exame ultrassonográfico com contraste de alto custo. Então, ainda existe o quê? Existe o exame de esterossalpingografia, que é um exame de contraste, ainda persiste o seu papel extremamente importante na infertilidade. Se chega uma paciente, ou se você está em algum serviço público e te perguntam, se você tivesse um exame para pedir para paciente infértil, qual você pediria? Eu pediria a esterossalpingografia, porque nelas nós conseguimos afastar o fator tubário, que é a causa mais importante, avaliar a cavidade uterina. E pela história clínica, eu avalio o fator ovulatório. Então, a partir daí, então, se pudesse pedir só um exame, ainda eu pediria o exame de esterossalpingografia. Existe a esterosonografia, como eu disse, e atualmente também existe a videolaparoscopia. Só que a videolaparoscopia, a avaliação tubar que ela dá, ela não dá uma avaliação funcional da trompa, igual à esterossalpingografia. Porque na videolaparoscopia, nós visualizamos a trompa externamente e realizamos realmente o teste, a prova de permeabilidade, que chama cromotubagem. Só que nós não enxergamos a trompa dentro, a mucosa tubária. E isso, a esterossalpingografia, ainda, com toda a sua técnica mais antiga ainda, apesar de ser um exame que as pacientes reclamam muito, um exame ainda doloroso, ela continua sendo o carro-chefe no diagnóstico da patologia tubar. Aqui, alguns modelos de avaliações de pacientes de esterossalpingografia. Vejam bem no útero, ao lado as trompas, existe uma dilatação tubar nas trompas. Essas trompas formam alguns algodoados, tipo umas contas, que chama salpingite extinta-nodosa, que é a manifestação comum que existe em endometriose. As tubas tracionadas superiormente, veja lá embaixo, essas tubas, elas estão ali, próximo ao trocânter ali do fêmur, você vê que a posição dessa trompa está errada na pelve. Então, na anatomia, a trompa fica nessa localização? Não. Então, existe uma retração. A trompa esquerda, além de estar retraída, ela atinge a vértebra ali já para cima, ela está retraída e aderida e dilatada. Dentro dela, vocês observem que vocês veem um edema de mucosa, vocês veem um caminhozinho bem pertuito nela. Isso daí é a mucosa que está edemaciada e obstruída. Então, pela esterossalpingografia, você aprende, você desenvolve a sua visão e você acaba diagnosticando o fator tubário e aonde existe a lesão tubária. Aqui, algumas esterossalpingografias com retração, ali um útero desviado devido a um bloqueio de endometriose, ali uma trompa, na porção de cima, uma trompa tracionada. As causas peritoneais, então, o fator ovulatório, o fator tubário, o fator uterino e o fator peritoneal. Peritoneal é o peritônio, doenças do peritônio, que encoba a cavidade pélvica inteira. Qual a doença do peritônio mais frequente? Duas doenças infecciosas, onde o principal agente é a clamídia, aquela paciente que teve uma infecção assintomática durante o período reprodutivo, e quando vai fazer uma avaliação das trompas, essas trompas estão totalmente obstruídas. Isso é uma causa peritoneal. A endometriose, alguns bloqueios de endometriose extremamente importantes. Nessa foto é uma endometriose superficial, uma endometriose a nível de peritônio, a nível ali é o ligamento do saco, onde é a inserção mais frequente dos focos. No entanto, esse nódulo nessa inserção são pacientes que apresentam muita dor, porque ali existe um ligamento e existe uma inervação. Então, esse pequeno foco, você vai lá, retira esse foco, as pacientes ficam sem dor.
E o fator masculino? Como eu já disse, a avaliação sempre é do casal. Existe, o peso deve ser distribuído igualmente, 50% para cada um. E a avaliação, no entanto, a avaliação da causa masculina, ela é bem mais simples. A avaliação da causa masculina só existe um exame que realizamos no início dessa avaliação, que é o espermograma. Então, o ginecologista acaba tendo que saber diagnosticar as alterações do espermograma. Então, se o espermograma está normal, se o espermograma tem uma baixa motilidade, se dá para essa paciente engravidar normalmente com aquele espermograma, é o espermograma que vai definir para a gente o procedimento de reprodução. Então, se ele é um espermograma normal, a avaliação do casal procede. Se ele é um espermograma anormal, nunca contentamos uma só amostra de espermograma, que esse paciente pode ter tido perda de material ou tempo de preparação do material demorado, e aí nós temos que repetir esse espermograma. Se esse espermograma vir normal, tranquilo, a gente considera o homem normal. Se ele vinha normal, aí nós encaminhamos por um urologista, de preferência com especialização em andrologia. Porque o urologista com especialização em andrologia, ele tem uma visão e um treinamento diferente na abordagem desses pacientes. Atualmente, surgiram mais, o fator masculino entrou em foco como causa da infertilidade e também como causa de colaboração nos abortos. Então, surgiram outros exames e surgem um exame muito falado hoje em dia, eu não coloquei aqui porque ele é mais específico, que chama fragmentação do DNA espermático. A fragmentação do DNA espermático é um exame com o esperma que avalia a qualidade, a quebra do DNA espermático daquele sêmen. Porque hoje em dia os homens estão obesos, os homens fumam, existe o uso de bebida alcoólica, existe o uso de medicações. Isso interfere na fragmentação do DNA do sêmen. E essa fragmentação desse DNA pode causar uma infertilidade. Então, hoje, o fator masculino, nós acabamos investigando sempre, além do espermograma, nós fertileutas acabamos pedindo um exame que chama, muito recente, que chama fragmentação de DNA espermático. E, por fim, qual o tratamento? A infertilidade ela é baseada, como eu disse, numa história, num diagnóstico, e a partir deste diagnóstico é o que eu falo para minhas pacientes. Nós temos que definir a causa da infertilidade. E, a partir dessa causa, nós vamos propor o tratamento. Os fatores mais graves de infertilidade, mais graves para não conseguir uma gestação espontânea, é o fator tubário e o fator masculino. Por que o fator tubário e o fator masculino? Porque o fator tubário, a obstrução tubária, ela vai indicar o tratamento de reprodução que nós temos que seguir. Nós só podemos partir para os tratamentos de reprodução mediante a um diagnóstico, através da história clínica, como disse, e dos exames complementares. No entanto, para você partir para o tratamento, você precisa o quê? A indução de ovulação é um deles. A indução de ovulação é o tratamento de baixa complexidade, nós classificamos a reprodução em tratamento de alta e baixa complexidade. A baixa complexidade é o que todos os ginecologistas podem fazer. É a indução de ovulação com namoro programado, com coito programado. Essas pacientes, no entanto, para induzirem a ovulação com coito programado, nós vamos indicar quando? Você vai indicar uma indução de ovulação se essa paciente tem uma alteração ovulatória. Sim, então a paciente realmente tem uma alteração ovulatória que acaba não ovulando, então você vai induzir a ovulação dela, monitorar essa ovulação pelo ultrassom e orientar ela o coito programado. No entanto, ela precisa de outros fatores para partir para a indução de ovulação. Um deles, essas pacientes precisam das trompas férteis. Então, não podemos indicar indução de ovulação
dar um remedinho milagroso que faz ovular, sem a paciente ter um exame chamado histerosalpingografia. Só a histerosalpingografia é normal? As trompas são férteis? Sim. Tem uma integridade tubar? Vamos pensar no primeiro tratamento, que é a indução de ovulação. A paciente tem um problema ovulatório, a trompa boa, no entanto, o espermatozoide, a concentração de espermatozoides pós a avaliação daquele espermograma é muito baixa. É abaixo do normal, que atualmente, com a revisão da OMS, é considerado 15 milhões. Ou existe uma alteração na motilidade daquele sêmen, ou existe uma alteração da morfologia. Então, essa paciente, você vai induzir a ovulação, você tem a permeabilidade, você vai fazer coito programado, mas ela não tem sêmen suficiente para ocorrer a fertilização espontânea. E aí surgem os procedimentos de alta complexidade. O de alta complexidade, a inseminação intrauterina, ela entra ainda como baixa complexidade, só que, no entanto, seriam procedimentos mais restritivos, você teria que usar uma medicação em quantidade maior, um controle dessa ovulação um pouco mais rigoroso, e você realiza o quê? O preparo daquele sêmen, e aquele sêmen é colocado dentro da cavidade uterina, próximo ao orifício tubario. No entanto, então, o que essas pacientes necessitam? Essas pacientes necessitam apresentar trompas férteis, trompas abertas. Se essa trompa é obstruída, não adianta você partir para o procedimento de inseminação uterina, nem de indução de ovulação. Além disso, nós precisamos, esse sêmen, que a embriologista, já precisamos de uma segunda profissional ajudando a gente, que é a embriologista. Hoje em dia não existe reprodução sem a nossa embriologista, que realiza todo o preparo daquele sêmen. Ela precisa capacitar, escolher os melhores espermatozoides. E esses melhores espermatozoides precisam ser, no mínimo, acima de 5 milhões. Então, se você tem uma integridade tubaria ruim, uma concentração de espermatozoide ruim, você não vai indicar uma inseminação intrauterina. E até quando, num consultório, nós podemos ir? Nós podemos ir, como ginecologista, até a indução de ovulação, tendo todos os critérios de indução corretos, que seria a integridade tubária, a concentração de sêmen. Já, a partir do momento que você parte num procedimento de complexidade maior, você tem que encaminhar para o serviço de apoio em reprodução assistida. E, por fim, as duas últimas, que é a fertilização in vitro, a clássica, que atualmente é pouco realizada, a clássica mesmo, eu vou explicar, e a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é a ICSI. Estes já são procedimentos de alta complexidade. Nesse caso, essa paciente já vai estar numa clínica de fertilização, já vai ter uma indicação de fertilização in vitro. A fertilização in vitro, como eu disse, existe a indicação baseado nos fatores e nas causas e baseado nos exames, e baseado no exame físico e complementar dela. Então, normalmente, pacientes com obstrução tubária, normalmente pacientes com oligoasteroazospermia moderada para severa, que é as alterações do sêmen, normalmente pacientes com infertilidade sem causa aparente, e alguns casos, sim, realmente de pacientes com fator ovulatório, que tiveram insucesso em todos esses procedimentos. A fertilização in vitro clássica, ali ao lado vocês visualizam, onde vocês visualizam o ósculo, que é o ósculo já maduro, o ósculo que já tirou a casca dele, que chama denudado, que é colocado na placa com o sêmen incapacitado, e a entrada desse espermatozoide nesse ósculo, essa é a fertilização in vitro clássica, ela é espontânea. É uma fertilização espontânea, só que em placa. E a injeção intracitoplasmática, eles desenvolveram para a correção dos fatores masculinos, porque o que existia? A fertilização clássica, você tem que ter uma quantidade razoável de sêmen.
E os pacientes que são azoospermicos, ou que obtêm esse sêmen através de punção de testículos, ou pacientes que têm um problema de azoospermia importante, ou azoospermia grave, e precisam de um espermatozoide. Esse espermatozoide, se colocado em placa no óvulo, eles não vão fecundar espontaneamente o óvulo. Então, desenvolver a técnica chamada de injeção intracitoplasmática, onde você pega um espermatozoide, injeta através de uma pipeta nesse óvulo e fertiliza. Essa atualmente é a fertilização in vitro com ICSI atualmente utilizada. Elas melhoram, realmente existe uma melhora na taxa de fertilização dessas pacientes e uma garantia de que aquele espermatozoide ele conseguiu adentrar o óvulo. No entanto, não é uma garantia de fertilização daquele oócito. A garantia só vai ser no dia seguinte, quando você avalia os embriões, que já são o primeiro dia do embrião, onde você vai observar os 2 núcleos embrionários, os 2 pró-núcleos já formados. E, por fim, você acaba pegando esse embrião, esperando até o 5º dia de crescimento nas incubadoras de cultivo e transferindo diretamente no útero. Então, qual é a diferença? Existe uma grande diferença para explicar esses procedimentos para a paciente, porque às vezes elas confundem inseminação com fertilização. A inseminação, você injeta um sêmen. E o caminho do espermatozoide até a trompa, quando a trompa pega o óvulo, é espontâneo. A fertilização é espontânea dentro da trompa e depois de 3 dias depois, a partir do 3º dia, no 5º dia, o embrião chega ao útero. Já na fertilização in vitro, você põe um embrião pronto no 5º dia de vida, como ele chegaria ao útero. Então, essa é a grande diferença. E essa grande diferença influi nas taxas de gravidez e nas taxas de fertilidade. Então, na verdade, é isso que eu tinha para dizer. Eu fiz um breve resumo. Achei que foi um pouco longo, mas acho que deu para entender. É um assunto bem complexo. A infertilidade, para mim, é ser fertileuta, que agora eu considero uma fertileuta. Eu acho que é uma evolução nossa, né, na ginecologia. Você tem que ser ginecologista, você tem que ser ultrassonografista, você tem que saber a parte endócrina. Então, eu acho que é uma cadeira assim, extremamente gratificante. Eu, como estou nessa parte da reprodução, eu estou extremamente encantada e gostaria muito de que alguns de vocês seguissem o mesmo caminho. Nós estamos à disposição, minha clínica está à disposição de vocês sempre, aberto a vocês. E eu acho que é isso. Queria agradecer. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada pela palestra, em nome da Liga, em nome da diretoria, de todas as pessoas. Uma palestra extremamente enriquecedora para todas nós. A gente recebeu algumas perguntas e eu e o Luiz, a gente vai estar revezando para fazer essas perguntas, tá bom? A primeira delas que a gente recebeu é o seguinte: qual a diferença entre infertilidade e esterilidade? Esterilidade é a capacidade, hoje em dia, não existe mais o termo esterilidade frente à reprodução humana. E a esterilidade, ela é aquela paciente incapaz, estéril, incapaz de conceber. Hoje em dia, com toda a técnica, então não usamos mais esse termo estéril, né? Nós usamos o termo infértil, que é a incapacidade de conceber, mas não definitiva. A esterilidade é a incapacidade de conceber definitiva. Bom, doutora, a próxima pergunta é sobre se a infertilidade pode acarretar problemas psíquicos. Sim, hoje em dia, nós
nós que lidamos com a infertilidade, com o centro de reprodução, a infertilidade o tratamento dela é multidisciplinar. Por isso que ainda no Brasil, nós temos, que nem eu falei, a paciente do sistema público de saúde, porque existe infertilidade em qualquer classe econômica, social, até nas classes menos favorecidas, existe infertilidade, ela é uma doença. Então, assim, o que existe, os centros que nós temos são centros fora, né? São centros que não têm disponibilidade de acesso a essas pacientes. Então, o que eu acho essas pacientes, elas acabam fazendo um trajeto muito longo até chegar num tratamento certo da infertilidade. Então, assim, precisa ter uma equipe com psicóloga, precisa ter uma equipe com enfermeira, precisa ter uma equipe com urologista. Então, precisa ter a equipe com a embriologista para tratamento da infertilidade, principalmente alta complexidade. São pacientes que chegam para a gente muito vulneráveis, são casais muito vulneráveis emocionalmente, como eu posso dizer. E eles precisam, sim, de um apoio psicológico, principalmente as pacientes que têm as longas caminhadas aí nos serviços públicos de saúde. Certo, doutora. A próxima pergunta foi feita pelo chat do YouTube e pergunta assim: a obesidade, ela pode ser um fator determinante também nas causas da infertilidade? Porque não entendi. Dá pra A obesidade, ela pode ser um fator determinante também para influenciar a infertilidade na mulher? A obesidade, ela é um dos principais fatores que influenciam na infertilidade. Hoje em dia ela é considerada, hoje em dia nós estamos prezando pela qualidade de vida, redução de peso, alimentação saudável. Por quê? Porque a mulher obesa, ela tem um desbalanço hormonal a nível de eixo, hipotálamo, hipófise, ovário, e esse eixo, normalmente essas pacientes são anovuladoras. Então, normalmente essas pacientes têm esse eixo hormonal alterado pelo sobrepeso e acabam sendo pacientes anovulatórias, pacientes que não ovulam e acabam não engravidando. Além disso, a obesidade, ela é uma doença inflamatória. A obesidade, ela é uma doença, então ela libera citocinas inflamatórias. Normalmente as pacientes com obesidade, elas têm um índice de implantação, principalmente em fertilização in vitro, naquele terreno lá que eu falei que é o endométrio, um índice de implantação melhor. Normalmente por substâncias inflamatórias que impedem essa implantação. Então, existem várias outras causas relacionadas ao sobrepeso. Então, aquela ideia de que emagrece que você vai conseguir engravidar, ela ainda é válida. Bom, doutor, uma outra pergunta que a gente recebeu foi se uma pessoa que não consegue manter a gestação, ela pode ser considerada uma pessoa infértil? Não, na verdade, a que não consegue manter a gestação, ela ou é uma paciente abortadora, habitual, ela entra na classificação nossa de 2 perdas antes de 20 semanas de aborto habitual. Então, ela não entra na classificação de infértil, tá? Então, o infértil é aquela paciente que não consegue conceber. A perda, ela concebeu. Então, ela ou entra no diagnóstico de infertilidade primária ou secundária, se ela já teve, normalmente de secundária, porque ela já teve, por exemplo, uma perda. Entendeu? Doutor, e para a gente finalizar, a última pergunta que a gente também recebeu pelo chat do YouTube foi a seguinte: a endometriose é facilmente diagnosticada? Ela pode incidir na mulher mais velha que nunca teve história?
Isso, a endometriose, o diagnóstico da endometriose ele é um diagnóstico difícil, porque nós temos o diagnóstico, como eu sempre bato na tecla, as doenças ginecológicas, a história clínica é extremamente importante. Então, qual é a história clínica dessa paciente? Ela tem uma história clínica de endometriose? Como disse, ela falou na pós-menopausa, né? Essa ela falou? Não. Sim, né? Na pós-menopausa, é uma paciente com dor pélvica. Essa paciente, ela pode ter sido portadora, sem manifestação, durante o período reprodutivo, e ocorre a manifestação naquela transição perimenopausa. Então, ela é possível, sim. Em 10% dos casos de endometriose, existe 10% de a porcentagem de endometriose no período perimenopausa e pós-menopausa. O diagnóstico dela é difícil, porque hoje, para diagnóstico de endometriose, você precisa de alguns exames complementares, que são exames caros. Então, ultrassom transvaginal com preparo intestinal, ressonância magnética, e o único marcador que a gente tem, que é o CA-125, atualmente ele é pouco utilizado para diagnóstico, porque ele é pouco sensível. Então, você pode ter e ele vir um marcador negativo. Então, pode ocorrer, sim, a manifestação do fenótipo da endometriose em idade mais avançada. Não sei se conseguiu me entender. Entendi. Doutora, eu gostaria de agradecer, no meu nome, no nome da diretoria e de toda a Liga, a participação da senhora por essa palestra tão enriquecedora, que com certeza contribui na nossa formação profissional. Muito obrigada, viu, doutora? Imagino, eu que agradeço. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada, doutora. Boa noite. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, continuando com a nossa programação, agora eu gostaria de chamar novamente a Anelisa. Eu a convidei para falar um pouquinho como que tem sido a experiência dela dentro da Liga como uma ligante mais velha, né? E posteriormente a Paloma, que foi a candidata que obteve a maior nota, né, no processo seletivo. O que ela espera da Liga esse tempo todo, por que dela ter escolhido o processo seletivo de GO para fazer. Então é isso, vamos começar com você, Ana. Pessoal, boa noite novamente. Eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência de vida e a minha experiência na Liga de Ginecologia e Obstetrícia. A medicina, algumas pessoas já sabem, mas ela é a minha segunda formação. Eu também sou formada em Publicidade e Propaganda e eu fiz pós-graduação em Marketing. E eu sempre gostei muito de estudar, mas na minha primeira formação, assim como todos nós, eu escolhi quando eu era muito jovem, né? Eu entrei na minha primeira faculdade com 19 anos e muito nova. E por mais que eu lesse a respeito sobre a publicidade e a propaganda, o dia a dia profissional ele é totalmente diferente. Então, depois de alguns anos trabalhando no segmento farmacêutico, que eu gostava bastante, mais do que eu fazia, na verdade eu vi que eu estava no lugar certo, mas na profissão errada. E é exatamente esse um dos papéis que as ligas acadêmicas elas proporcionam aos estudantes, né? Que é proporcionar ao aluno uma experiência real de vida profissional, caso ele opte por seguir essa carreira. Claro que a liga acadêmica ela tem outros propósitos, como a iniciação científica, o aprofundamento acadêmico sobre o tema da liga, no nosso caso é de ginecologia, e eu acho muito interessante e, se não fundamental, essa parte prática que a liga consegue proporcionar aos estudantes, né? Então, essa vivência, ela proporciona muito mais segurança para os estudantes na hora de fazer a escolha da residência no futuro, fazendo com que o estudante se baseie não apenas no que ele leu durante a faculdade, e não apenas nas aulas práticas, né? E não também no internato. Mas a Liga oferece uma vivência a mais e isso eu acho extremamente importante. Tão importante
que na primeira vez que eu fui ao posto de saúde, antes da pandemia, eu sei que eu não vou esquecer mais, porque eu, juntamente com outros estudantes, né, acompanhados pela doutora Daniela, eu fui colher um exame preventivo de Papa Nicolau de uma paciente que já era menopausada. E, na teoria, a gente sabe que o colo do útero, após a menopausa, ele fica mais lateralizado, né? Mas, na prática, é outra coisa. E aí, você tem que acalmar a paciente, conversar com ela para que o exame seja o mais confortável possível. E quando você vai colher o preventivo e não encontra a estrutura ali, igual você vê no livro de anatomia, aí você vira a página, você já encontra, mas aí você olha de novo, não encontra a estrutura, começa a ficar meio aflita, esquece que tem a variação anatômica e pronto. Aí, ainda bem que a gente é bem assistido, né? A Liga, ela proporciona exatamente isso, essa assistência dos alunos junto ao preceptor. Então, foi a doutora Daniela que percebeu e ela acabou me conduzindo e orientando, posicionou a luz para que eu pudesse enxergar de uma maneira melhor, e o exame correu de forma normal. Então, depois desse dia, eu me interessei muito mais pela ginecologia e também pela parte de fertilidade, que a doutora Daniela também comentou, e é uma área que me interessa muito, é uma área que tem demanda cada vez mais crescente, e também é uma coisa que liga um pouco com relação à minha vida, que, como eu tenho segunda formação, então eu me interesso muito por essa área de reprodução humana e infertilidade, e eu acho bem legal essa parte. Então, é isso, o que eu posso falar sobre a minha vivência. E agora eu vou passar a palavra para Paloma Gadani Monteiro, que participou do nosso processo seletivo e obteve a maior nota em todas as fases. Ela vai nos contar um pouco por que ela escolheu e o que ela espera da Liga de Ginecologia e Obstetrícia de Penápolis. Boa noite, Paloma. Oi, boa noite a todos. Primeiro eu queria dizer o quanto eu fiquei feliz e quanto eu estou feliz por estar aqui na Liga e animada, né, para o futuro que reserva para a gente. Eu estudei um tempo para tentar medicina, como todo mundo, e é um período bem triste, bem maçante, assim. E teve uma época que eu comecei a ficar meio estagnada e eu não aguentava mais estudar, e resolvi trabalhar. Acabei passando em um concurso, e por questão do destino, foi num centro da mulher. E foi quando eu tive contato com a mulher, com a saúde, né, com as pacientes, gestantes ou não, e começou a crescer esse interesse em mim. Daí, percebi que realmente eu queria medicina, voltei a estudar, passei na FUNEP, e quando eu entrei na faculdade, não era a minha primeira opção. Eu entrei pensando em manter a mente aberta e perceber quais seriam os meus interesses no decorrer do curso. Logo nas primeiras semanas, a primeira matéria que me deu esse interesse foi a biologia do desenvolvimento, né, a embriologia, e foi quando eu comecei a ir ali mais para a ginecologia. Quando a gente foi para a parte online, né, do estudo, quando começou a pandemia, eu comecei a pesquisar a respeito da ginecologia mais a fundo, para perceber se eu deveria ou não fazer a prova, e eu percebi que eu queria sim, e fiz a prova e passei, que bom. E quando eu comecei a conversar com o pessoal da Liga, eu fiquei ainda mais animada, porque foi falado que está em desenvolvimento um artigo, e é um assunto que eu me interesso muito, a respeito de artigos científicos, para apresentar em seminários, para ajudar no currículo, e principalmente para ajudar na nossa formação mesmo, que eu acho que todo ensino é válido, então todo conhecimento é válido, né? E é isso que eu espero da Liga, que continue com esses artigos, que a gente possa crescer juntos, e eu espero principalmente que no futuro eu seja apta para poder ir no centro cirúrgico, para ver realmente a profissão
porque eu conheço ela teoricamente, mas eu não conheço a prática, e eu queria muito ver a prática para saber como que é, para ter esse contato com a doutora Daniela e com os outros médicos, e ver como que é no centro cirúrgico, poder assistir e poder ajudar. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Paloma, por seu depoimento. Agora eu vou chamar novamente a nossa presidente Winnie e a Maria Júlia, a nossa diretora de propaganda, para falarem um pouco sobre a nossa surpresa que elas estavam guardando aqui para o final. Bom, gostaria de agradecer as meninas. Obrigado, Ana, por ter sido mediadora essa noite. Obrigado, Paloma. Espero que vocês continuem muito tempo dentro da Liga com a gente. Bom, gente, quer começar falando, Maria Júlia, ou eu começo falando? Bom, eu vou começar falando, então, sobre isso que a gente já vem trabalhando um tempo, que é a nossa logo, né? Há algum tempinho nós conversamos na diretoria para a gente ver se a gente precisava mudar um pouco a logo, ou se a gente continuaria com a mesma até o final. Então, a gente decidiu trocar a logo. A nossa logo inicial, ela tem um formato de um útero, que, aliás, foi desenvolvida pelo Luiz e pelo Ricardo também, quando ele fazia parte da Liga. A gente entrou em votação com os ligantes e a diretoria da época, e essa foi a logo que ganhou. Então, quando a Liga foi iniciada em março de 2019, a gente já deu início a ela com essa cara, né? Essa era a nossa marca. Mas, durante um tempo, conversando com a diretoria, a gente sentiu a necessidade de mudar um pouquinho a nossa logo, e é o que a Maju vai apresentar hoje para a gente, e que vai ser daqui para frente a nova cara da Liga de Ginecologia e Obstetrícia de Penápolis. Bom, então, apresento a vocês a nova logo. Ela foi feita com muito amor, muito carinho, a gente pensou muito como a gente ia estruturar ela, como a gente queria, e a gente espera muito que vocês gostem da nova cara dela. A princípio, a gente queria algo diferente do que a gente já estava usando, então, como a gente estava usando o útero, dessa vez a gente queria algo mais diferente, então a gente pegou a figura da mulher grávida, né? Que nada mais é do que a obstetricia e a ginecologia simultaneamente. Então, e também é uma das fases mais lindas vivenciadas pelas mulheres, né? E então a gente pensou nessa imagem. Também, para isso, com o intuito de dar uma cara nova para a nossa logo e tudo mais, e renovar essa identidade visual, a gente pensou também nas cores, né? A nova paleta de cores, a gente quis dar uma mesclada nos 2 tons de rosa, e também a gente também pensou no formato do logotipo. A gente pensou um logotipo mais delicado e diferente, para proporcionar também a delicadeza e uma coisa mais moderna hoje em dia, né? Então, essa nossa logo atual, a gente espera que vocês gostem, e é isso. Obrigado, Maju. Essa vai ser a nossa nova marca da Liga, e a Maju mesmo, né, que proporcionou esse desenho, e a diretoria adorou, a diretoria concordou, e daqui para frente essa vai ser a nossa nova marca. Pessoal, continue aí, que agora a gente vai ter o sorteio de todos os inscritos. O sorteio é um brinde, um box, na verdade, com 2 volumes, né, dos nossos patrocinadores. Enquanto o sorteio vai sendo preparado, eu gostaria de agradecer primeiramente, a doutora Daniela, novamente, que proporcionou um pouco mais de conhecimento para a gente essa noite. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram, que fizeram perguntas, seja via WhatsApp ou pelo chat do YouTube. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que participam da Liga, os ligantes da Liga de GO, que estavam comentando também no chat do YouTube, e também a minha diretoria,
né, que vem me acompanhando desde que a Liga foi iniciada, e outros que entraram. E muito obrigada, gente, por esse retorno. E agora a gente vai para o sorteio. Boa noite, pessoal. A gente vai começar o processo do sorteio, tá? Do Unbox, que foi disponibilizado pela ANS. E vou passar alguns dados para vocês. Foi ao todo 108 check-ins, tá? O pessoal que está aqui vai participar do sorteio. E, como vocês podem notar, a gente começa aqui com a numeração número 2, tá? A primeira pessoa que fez o check-in na planilha. E vamos até a 108. Eu vou utilizar um código de sorteio aleatório aqui, tá? Mas como a gente começa, vai somente até 108, para não ter erro de passar o número, a gente poder ter o nome do Felizardo. Eu vou pedir para que quem for sorteado entre em contato com a diretoria da Lago, tá? Por favor, que eles vão poder informar para vocês os próximos passos depois de como retirar o brinde e tudo isso. Então vamos lá para o sorteio, tá, pessoal? Vou dar Enter aqui e vai sair um número aleatório para a gente e a gente vai conseguir identificar quem é o Felizardo. Número 25, tá? 25, Amanda Leles Ferreira. Ela foi sorteada, contemplada com o box, tá? Amanda, se você estiver na live, entre em contato com a diretoria da Lago, tá? Que eles vão te passar mais informações para quem recorrer para fazer a retirada do seu brinde, tá bom? É isso, pessoal. Agora eu vou passar de novo a palavra para a presidente da Lago, a Winnie, para a gente dar um encerramento a esse terceiro dia de palestras aqui na primeira jornada de Ligas Acadêmicas. Winnie, é com você. Bom, gente, então é isso. A gente está finalizando o terceiro dia. Essa foi a nossa apresentação da nossa Liga de Ginecologia e Obstetrícia de Penápolis. A gente quis mostrar um pouquinho para vocês os projetos que a gente está desenvolvendo, o artigo, os novos ligantes que entraram, como foi um pouquinho o processo seletivo, a nossa nova logo. Então, tudo isso são projetos que estavam dentro da Liga e, como proposta, a gente pôde trazer isso para vocês. Além da palestra da doutora Daniela também, que tenho certeza que foi de extrema importância para todos nós na nossa formação profissional. Então, muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado da logo, de tudo que foi apresentado. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos.